Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu sou o professor Cristiano, também conhecido como o pior professor do mundo. E hoje eu quero falar com você sobre algo que é muito importantíssimo no mercado de trabalho, que é simplicidade e criatividade. Por isso é que é o tema do nosso vídeo. Seja simples e criativo. E por que eu estou falando isso? Bem, vamos lá. Primeiramente, antes de qualquer coisa, é um tema que pode transformar a forma como você enfrenta os desafios da vida. Sabe? Às vezes, a gente acha que as melhores soluções são aquelas mais complicadas. Mas nesse vídeo, eu quero te mostrar que muitas vezes o caminho mais fácil é também o mais eficiente. E para isso, vamos começar pelo seguinte. Para a gente poder entender isso, vamos começar procurando entender o que é ser simples e criativo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu falo em simplicidade, eu não quero dizer fazer as coisas de qualquer jeito ou de uma forma descuidada. Não. Quando eu falo em ser simples, é você buscar soluções que são claras, objetivas e que não criem problemas desnecessários. Isso é ser simples. Agora, já a criatividade, ela é a habilidade de enxergar além do óbvio e encontrar novas possibilidades e transformar ideias em realidades. Você quer ver? Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que você tem um monte de fios enrolados em casa. E em vez de você comprar uma solução cara, né, como a gente encontra hoje em sites de venda como Shopee, Mercado Livre, como organizadores de fios sofisticados, você simplesmente decide fazer o seguinte: você pega um rolo de papel higiênico que já está vazio e começa a organizar os fios nele. Pronto. É algo simples, prático e que funciona. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a verdade é que muitas vezes a gente complica as coisas por causa do medo de errar ou até mesmo de parecer que nós não somos bons o suficiente. E aí é bem provável que talvez você já tenha até mesmo passado por isso no trabalho ou até mesmo em casa, quando você criou uma solução super elaborada para um problema que poderia ter sido resolvido de uma maneira muito mais fácil. Deixa eu te contar uma história. Certa vez, um grupo de engenheiros, ele gastou meses projetando um novo sistema de resfriamento para um pequeno motor. E aí, depois de muito trabalho, depois de muito dinheiro investido, sabe o que aconteceu? Eles perceberam que uma simples ventoinha resolvia o problema. E isso acontece por quê? Porque muitas vezes nós confundimos complexidade com qualidade. Mas deixa eu te falar uma coisa, a verdade é que a qualidade ela não tem nada a ver com complicação, ok? Mas vamos falar sobre como você pode ser criativo no dia a dia. E deixa eu te falar uma coisa, não precisa ficar nervoso, nem preocupado. Sabe por quê? Você não precisa ser um artista ou um inventor para ser criativo. Todos nós temos criatividade. E o segredo para isso é exercitar. Quer ver? Por exemplo, sabe aquele dia em que você abre a geladeira e parece que não tem nada para comer? Mas é aí, nesse momento, com um pouco de imaginação, que você junta os ingredientes que você vai encontrando pela frente e faz uma receita deliciosa. Quem aqui já não fez isso? Quem aqui já não viveu aquela situação de abrir a geladeira e os armários e não ter assim nada
nada que pudesse ser utilizado para fazer algo específico, mas aí você pega uma coisa, pega outra, e aí daquilo faz uma refeição. Então, isso é criatividade na prática. Por exemplo, vamos falar aqui do seguinte, no trabalho, vamos lá, vamos pensar no trabalho. Se você enfrenta um problema repetitivo, você pode simplesmente fazer o seguinte, procure pensar em formas diferentes de você resolver. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tem certos processos que nós executamos no dia a dia que podem simplesmente serem simplificados. E com isso, você acaba automatizando uma tarefa e agilizando ela. Ou ainda, você pode fazer o seguinte, você pode até mesmo pedir a opinião de outras pessoas. E sabe por que eu estou falando isso? Porque a simplicidade, ela é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ela fica. E aí, para você exercitar a simplicidade, você pode começar, por exemplo, se fazendo 2 perguntas. A primeira delas é a seguinte: o que é essencial aqui? Afinal de contas, o que é essencial? E a segunda pergunta: como posso resolver isso com os recursos que eu já tenho? Essas perguntas, elas ajudam a focar no que realmente importa. Você quer ver? Um exemplo clássico vem até mesmo do mundo da tecnologia. Lá nos primeiros dias, da corrida espacial, os Estados Unidos, eles gastaram milhões para criar uma caneta que funcionasse na gravidade zero. E aí, sabe o que aconteceu? Os russos, que também estavam aí nessa corrida, eles estavam pesquisando lá. Só que aí, eles decidiram fazer, sabe o quê? Os russos simplesmente usaram o lápis. Sim, o lápis ele foi levado para os astronautas poderem escrever no espaço. Agora me responde, isso é ou não é simplicidade? E é bem provável que agora você esteja até mesmo aí se perguntando, tá bom, pode até ser, mas por que eu deveria me preocupar com isso? Deixa eu te falar uma coisa, ser simples e criativo traz benefícios em várias áreas da vida. Sabe por quê? Você economiza tempo, você economiza dinheiro e você economiza até mesmo energia mental. E, além disso, você se torna uma pessoa mais confiante e respeitada. Sabe por quê? Porque as pessoas admiram quem sabe resolver problemas de uma forma inteligente. E lembra daquela vez que alguém te elogiou por encontrar uma solução que ninguém mais pensou? Então, esse é o poder de você ser criativo. E quando você junta isso com a simplicidade, as coisas realmente elas fluem. Mas, para te ajudar mais ainda, eu quero compartilhar com você 4 dicas para você aplicar simplicidade e criatividade na sua vida. A primeira dica que eu tenho para você é a seguinte: descomplique seus processos. Veja bem, se você tem um problema, comece pensando na solução mais óbvia. Sim, comece pensando naquilo que é mais simples para você resolver o problema. Descomplique os processos. Segunda dica, busque inspiração. Posso falar uma coisa? Leia,
observe, pergunte. Às vezes, a solução está na experiência de uma outra pessoa. A terceira dica é a seguinte: teste ideias pequenas primeiro. Sabe, em vez de você gastar tempo e energia numa grande solução, por que você não começa pelo básico? E por último, a quarta dica é: aceite o erro como parte do processo. Entenda uma coisa, a criatividade muitas vezes nasce de tentativas de erros. Então, ser criativo e simples é mais do que uma habilidade, é uma forma de ver o mundo. E sabe por que eu digo isso? Porque quando você abraça essa ideia, você resolve problemas com mais facilidade e ainda inspira as pessoas ao seu redor. Então, só para a gente finalizar, na próxima vez que você enfrentar um desafio, lembre-se, a solução ela não precisa ser complicada para ser incrível. Seja simples, seja criativo e veja como isso pode mudar a sua vida. Tudo bem? Captou a mensagem? E vou dizer uma coisa. Você gostou desse conteúdo? Achou ele interessante? Achou ele bacana? Achou ele legal? Se sim, deixa o seu like. Se inscreve no nosso canal. Compartilhe com os seus amigos. E, claro, sempre esteja aqui nos acompanhando, porque toda semana a gente tem novidade, seja com videoaulas postadas semanalmente, seja vídeos como esse com dicas, seja até mesmo a transmissão de algumas aulas ao vivo. Então, você quer acompanhar tudo isso? Vou repetir, se inscreva no nosso canal, segue aqui a gente, só que dá aquele tapa maroto no sininho e você vai ficar sempre por dentro de tudo, tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade.